Na microblade existem lâminas específicas para se fazer o fio a fio, porque tem lâminas que é para fios e tem lâminas que é para sombreado. Então, nós vamos abordar nesse vídeo as lâminas para fios. A lâmina flex é uma lâmina flexível. Logo, na hora que você vai fazer um fio, você vai perceber que é mais fácil você fazer essa jogada de fazer o fio, porque a própria lâmina te canaliza isso. A outra lâmina também bem utilizada é a lâmina U. Você vai ver que ela tem um formato em U. É um grupo de agulhas soldadas, enfileiradas, e você vai encontrar no mercado lâminas de 11 pontas, 12 pontas, 7 pontas. É muito diversificada essa quantidade. Isso não tem a ver com o fio em si. O fio só depende de um tipo de lâmina. A quantidade de agulha contida nessa lâmina não vai interferir, tá? Por exemplo, uma lâmina de 7 pontas não vai fazer um fio mais curto que uma lâmina de 12 pontas. Por quê? Quem faz o fio é o profissional. Então, se ele tá com uma lâmina com menos agulhas e uma lâmina com mais agulhas, como é o profissional que vai desenhar esse pelo, então ele pode desenhar um pelo curto, um pelo médio ou um pelo grande, tá bom? Então, o primeiro passo é você entender as lâminas, isso é muito importante. A outra coisa que você vai precisar entender para fazer o fio corretamente é a espessura, porque cada agulha ela tem uma espessura. Hoje no mercado existe as lâminas nano de 0,16, 0,18 milímetros e também as lâminas normais, convencionais, de 0,25 milímetros, que também são muito utilizadas. Em que momento que eu uso elas? Aí você deve estar se perguntando, por que que eu trocaria uma espessura pela outra? Bom, vamos entender uma coisa. No trabalho realista, quando a gente quer desenhar um fio, a gente não quer reproduzir somente o fio, a gente procura também reproduzir a espessura desse fio. Então, se a sua cliente, os nossos olhares para tomada de decisão sempre está no cliente. Se a sua cliente tem um pelo fino, então você vai precisar usar uma lâmina fina. Então você precisa coincidir uma com a outra. Quando você faz essa junção da sobrancelha dela ter um pelo fino, uma pessoa loira, uma pessoa um pelinho bem clarinho, ruiva, né? E aí você usa a lâmina correta, você vai conseguir fazer um trabalho realista, porque você associou a lâmina com o pelo. Então o realismo ele está exatamente aí, quando você consegue associar o seu instrumento com a realidade do seu cliente. Sem entender melhor isso que eu tô te falando, eu vou desenhar no quadro esses tipos de variação de espessura. Acompanhe. Então aqui eu tenho uma caneta marcador de quadro, ela tem uma espessura, tá? Então eu vou desenhar ela aqui, vocês vão ver um fio com essa espessura. E agora eu tô usando uma caneta Mitsubishi Pencil Eye Uniball, tá? Vocês percebem aqui uma diferença de espessura? Sim, porque aqui você tá vendo que eu fiz com uma caneta pilô e a outra eu fiz com uma caneta normal. Então, o que acontece quando você utiliza uma lâmina nano e uma lâmina normal? É exatamente isso aqui que vocês estão vendo, tá? Vocês vão ter um fio mais fino ou um fio mais grosso, e aí você precisa fazer uma avaliação correta do pelo da sua cliente para utilizar a lâmina correta, tá? Preciso usar a lâmina normal e uma lâmina nano no mesmo procedimento? Não, tá? O nosso pelo, ele não é misto. Se o pelo é fino, todos os pelos são finos. Ah, o pelo é grosso? Todos os pelos são grossos. Salvo alguns casos, a gente vai ver um grupo grande de pelos um pouquinho mais fino, mas isso tem a ver com a fase de crescimento do pelo, tá? Porque o pelo, ele tem 3 fases, anágena, catágena e telógena. Então, quando você vê um pelinho um pouco mais fino, na verdade não é porque ele é fino, é porque ele é novo.
é porque ele está ali recente, ele ainda vai crescer e por isso você consegue ver essa multiplicidade aí de espessura de fio, tá? Mas nada que você precisa se preocupar no seu procedimento de trabalhar com 2 tipos de lâmina. Não há essa necessidade, ok? Então isso é importante para ficar bastante claro na sua mente e você não se confundir. A outra coisa que eu não indico, tebore com cabeçote duplo, tá? Você colocar 2 lâminas para trabalhar. Ah, eu gosto da lâmina U, mas eu também gosto da lâmina flex, eu quero montar com os 2. Não aconselho. Com relação à profilaxia, biossegurança, é muito arriscado. Você no meio do procedimento você pode se cortar, se furar. Isso é muito arriscado para a sua saúde e para a saúde da sua cliente. Então eu não indico você trabalhar com tebore duplamente montado, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou tirando para vocês nos próximos vídeos, tá bom?